De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, em cuja presença estamos, louvamos ao teu santo nome, por essa bendita reunião nesta manhã, que o Senhor nos concede a graça de aqui congregarmos no nome do Senhor, de adorarmos ao Senhor e de ouvirmos a voz do Senhor. Ó Deus, continua a falar ao nosso coração. Ministra, ó Pai, mediante a ação do Teu Espírito Santo, que aplica a Tua palavra em nossa vida e promove a mudança necessária para a glória do Senhor e edificação do Teu povo. Assim nós oramos, pedindo a instrução do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no sermão da semana passada, nós vimos do verso 1 a 8, que aquele que é íntegro no seu caminho, ele é verdadeiramente feliz. E a verdadeira felicidade, ela pode ser resumida em uma palavra, de acordo com o verso 9 a 16, santidade. Santidade é um negócio que Deus se importa. Se você olhar na Escritura, você vai encontrar em diversos momentos Deus falando sobre santidade. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele disse também ao povo: santificai-vos, porque hoje farei maravilhas no meio de vós. Esses são só alguns exemplos de como que Deus lida com santidade e chama o seu povo a ter uma vida em santidade. É um assunto grave, é um assunto sério. E nós podemos ver como isso é sério, que o salmista ele faz essa pergunta no verso 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta está no verso 9, observando, prestando atenção, atentamente, olhando o seu caminhar segundo a palavra do Senhor. E do verso 10 a 16 ele vai explicar na prática como que é isso, como que era esse andar, esse prestar atenção, esse se atentar à palavra do Senhor. E você percebeu aí que ele está falando do jovem, mas logicamente que do jovem ao mais velho, todos nós precisamos ter um caminho de santidade. A questão aqui é que o salmista, ele usa um recurso didático, e isso é muito presente em Provérbios também, em Eclesiastes também, quando ele chama a atenção do jovem, porque a ideia é, desde a mais tenra idade, todos nós precisamos buscar uma vida de santidade. Desde o jovem até o mais velho, todos nós precisamos andar em santidade, no caminho de santidade. Por isso eu queria pensar nessa manhã sobre o tema caminho de pureza. Como você pode guardar puro o seu caminho? Respondendo à pergunta do salmista. Em primeiro lugar, com a vida centrada em Deus, ou com a vida centrada na palavra de Deus. No verso 10 e 11 há esse destaque. Veja que ele diz: de todo o coração te busquei. E no verso 11, guardo no coração as tuas palavras. Quando nós falamos de santidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça está relacionada à área sexual. Porém, nós precisamos pensar que santidade envolve toda a vida. Não é simplesmente a área sexual. É uma área importante, mas toda a vida precisa ser submetida ao crivo da santificação. Uma vida centrada na palavra é uma vida direcionada em santidade. É isso que deve ditar a nossa caminhada, a palavra do Senhor. No verso 10 e 11 você encontra essas duas declarações referentes ao coração. E eu estou chamando a atenção aqui para você e te mostrando que o coração é sinônimo da vida. Porque quando nós pensamos em coração, geralmente nós pensamos em emoções. A mentalidade grega traz essa separação, coração, emoção,
mente, razão, intelecto, pensamento. Só que a mente do salmista, ela não é grega, ela é hebraica. E a ideia da mente hebraica é que o coração é o centro da vida. Por exemplo, lá em Provérbios 4, 23, ele diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o mais profundo do nosso ser. O coração é um reflexo da nossa vida toda, de acordo com o salmista. Por isso que eu estou falando de uma vida centrada na palavra. Porque o coração, ele compreende as emoções, ele compreende a razão, e ele compreende também os desejos, a vontade, a volição. Tudo isso envolve o coração. Então, quando nós falamos de uma vida centrada na palavra, como um caminho de pureza, como um caminho de santidade, nós estamos pensando nesses três aspectos. Com os meus pensamentos, com a minha razão, eu busco ao Senhor e guardo a palavra. Com as minhas emoções, com os meus sentimentos, eu busco ao Senhor e guardo a palavra. Com a minha vontade, com os meus desejos, eu busco ao Senhor e guardo a palavra. Essa é a ideia de uma vida centrada na palavra, uma vida que envolve emoção, envolve desejo e envolve a nossa razão, envolve o nosso pensamento. E isso faz todo sentido naquilo que ele está dizendo aqui, porque não é possível vivermos santidade apenas em uma área da vida. Por exemplo, a que eu acabei de citar, não é possível sermos santos apenas na área sexual. É preciso que toda a nossa caminhada seja uma caminhada de santidade, a vida toda centrada na palavra do Senhor. Quando Jesus citou a questão do adultério lá nos evangelhos, o que ele disse? Se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou com ela, você já abandonou o caminho da pureza. Então a ideia é essa, não é apenas um ato aqui e acolá, não é só a mente, não é só a emoção, não é só a razão, não é só o desejo, é toda a vida centrada na palavra do Senhor. E ele diz aqui no verso 11 que ele guarda no coração, ele guarda no mais íntimo da sua vida, no centro da sua vida, a palavra do Senhor. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Uma vida centrada na palavra, ela tem o ideal de não pecar contra o Senhor, de lutar para viver em uma constante luta contra o pecado, uma vida de santificação diária, contínua, neste processo de santificação que todos nós, como povo de Deus, estamos envolvidos. Santificação diária, o Senhor está trabalhando em nós constantemente, para que os efeitos do pecado sejam diminuídos dia a dia na nossa vida, para que nós tenhamos mais forças para lutar contra o pecado, para que nós tenhamos mais vontade de viver uma vida de acordo com a palavra santa. E a pergunta que nós devemos nos fazer é se de fato nós temos esse ideal na nossa caminhada. Se nós estamos buscando de fato, de todo o nosso coração, ou uma vida centrada na palavra. Se nós estamos submetendo a palavra do Senhor, a nossa razão, a nossa emoção e os nossos desejos. Se nós examinarmos sinceramente a nossa vida, nós vamos perceber que não estamos fazendo isso como deveríamos. Nós não estamos nos submetendo de todo o coração à palavra como deveríamos. E o que nós devemos fazer diante dessa constatação? Nós devemos continuar buscando ao Senhor de todo o coração. E aí nós vamos descobrir que nós não podemos simplesmente buscar ao Senhor de todo o coração e colocar a palavra dele no nosso coração por nossa própria conta. Nós precisamos da graça, da misericórdia dele. Nós precisamos desesperadamente de Cristo Jesus, porque ele é o único que tira o coração de pedra e põe o coração de carne. Jesus é o único que transforma a nossa razão, os nossos desejos, as nossas emoções, para que elas se conformem à palavra do Senhor dia a dia, para que nós desejemos Deus, para que nós amemos ao Senhor, para que nós tenhamos vontade de buscar ao Senhor, de viver uma vida de santidade. É Ele que grava a palavra no nosso coração, é Ele que transforma a nossa caminhada. Mas aí eu pergunto para você, aí então é só a gente cruzar os braços e esperar Ele encher a nossa vida com a palavra? É assim que Deus diz que deve ser? Não, claro que não, porque a soberania de Deus, o ato vivificador de Cristo,
não anula a nossa responsabilidade diária de buscar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, de ler a palavra, de orar, de fugir da aparência do mal, de tentar dia a dia colocar a palavra de Deus em prática, para que continuamente os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos desejos estejam diante da palavra do Senhor. É assim que nós guardamos puro o nosso caminho, lutando continuamente para que a nossa vida seja centrada na palavra. O salmista ele vai mostrar que para guardar o coração puro, é preciso guardar o caminho puro, é preciso também se deleitar na palavra. Não é apenas buscar com todas as forças, mas é preciso ter um deleite, uma alegria na palavra do Senhor. Ele fala isso do verso 13 ao 16, olha só aí. Ele diz assim no verso 13: com os lábios tenho narrado todo o juízo da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, às tuas veredas terei respeito. Verso 16: eu terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. O que te deixa mais feliz? O que te deixa assim, sorrindo, radiante? O que te traz prazer espontaneamente? Geralmente nós vamos pensar em algumas coisas aí. De bate pronto assim, dificilmente nós vamos pensar, meditar na palavra. Nós vamos pensar em outras coisas. Fala a verdade. O que eu tenho prazer? O que me deixa alegre? Pegar a Bíblia e sentar lá e fazer a devocional. Tem dia que a gente vai fazer a devocional emburrado, né? Não estou querendo, mas eu preciso. Meus irmãos, não é problema nós nos deleitarmos em coisas justas desta vida. O problema é quando essas coisas suplantam toda a nossa felicidade em relação à palavra. O problema é quando nós fazemos o alvo da nossa vida as coisas deste mundo. O problema é quando a família, o namoro, os bens materiais, o trabalho ou qualquer outra questão é a nossa felicidade maior. O problema é quando nós vemos a palavra como um fardo, como algo pesado, como algo que não está falando ao meu coração. Mas o salmista ele pensa diferente. Ele olha para a palavra do Senhor e ele diz: ela é o meu deleite. E ele diz: olha, eu me alegro, eu me regozijo, mais do que em todas as riquezas. Todas. Não há riqueza desse mundo, segundo o salmista, que seja mais importante, que traz mais alegria para ele do que a palavra do Senhor. E aí nós precisamos pensar e fazer uma autocrítica. O quanto nós podemos dizer sinceramente, como o salmista está dizendo: eu me alegro mais na tua palavra do que em todas as riquezas. Porque essa é a certeza dele. Uma certeza de que a palavra do Senhor é o que traz a alegria para o seu coração. Você se lembra o que Jesus disse? Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Se a palavra é o tesouro, e é o tesouro para o salmista, é ali que está o coração dele. Lá no verso 97 deste salmo ele diz: quanto amo a tua lei. Lá no verso 127 ele diz: eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro. E tem várias outras declarações do salmista nesse sentido. E ele não está falando isso da boca para fora. Ele não faz somente um discurso bonito, ele coloca isso em prática na sua caminhada. Como que a gente sabe disso? Veja que no verso 13 ele vai narrar todos os juízos da boca de Deus. Ele vai testemunhar. Se a palavra é o tesouro, ele precisa distribuir esse tesouro aos outros. Ele precisa contar dos feitos do Senhor para os outros. Geralmente nós temos os nossos tesouros materiais mesmo. O que a gente faz? Põe no banco. Normal, a gente guarda lá. É nosso. A gente não fica abrindo a nossa conta bancária para as pessoas verem. A gente não fala quanto que a gente tem de dinheiro investido. A gente não faz essas coisas. São tesouros nossos. Mas com a palavra de Deus não é assim.
Nós não guardamos a palavra só para nós. Nós somos cheios dessa alegria por causa da palavra, e essa alegria precisa transbordar de modo que outros saibam por que nós somos tão felizes. Porque nós temos tanto deleite na vida, na caminhada, ainda que sejamos pobres materialmente, ainda que passamos por aflições e sofrimentos, ainda que tenhamos enfermidades incontáveis. Se a palavra de Deus, se Cristo nosso Senhor é a nossa alegria, isso vai transbordar na nossa vida e outros saberão, através do nosso testemunho. Narraremos, contaremos aos outros. Por que somos tão felizes? Porque somos o povo de Deus. Porque nos deleitamos na palavra do Senhor. O salmista proclama essa riqueza incomparável aos outros. É assim que o povo de Deus deve fazer. É assim que nós devemos caminhar. Porque assim refletimos também uma caminhada de santificação contínua. No verso 15 ele diz: meditarei nos teus preceitos. A gente não gosta dessa palavra porque ela está associada atualmente com as religiões pagãs, né? Aquele negócio de aquela meditação, aquela coisa lá. Mas não tem nada a ver aqui. A meditação que o salmista está falando é parar para refletir na palavra. É se deleitar na palavra. É parar com calma e olhar a preciosidade de cada palavra inspirada por Deus e que foi registrada e foi transmitida e chegou até nós. Meditar, parar para ouvir a voz de Deus. Nós vivemos em um mundo que nunca foi tão acelerado como agora, e nós estamos nos esquecendo da meditação. Nós até fazemos a nossa devocional, mas nós fazemos em alta velocidade. O WhatsApp tem aquela função lá, 2x, né? Para você ouvir o áudio rápido. A gente está lendo a Bíblia assim, tipo no WhatsApp. Vou fazer minha devocional, 2 minutos depois eu saio do quarto, acabei. Meditar não é isso. Nós perdemos isso, e eu acho que nós precisamos aprender muito com os puritanos dos séculos passados. Eles têm muito a nos ensinar nesse sentido, um estudo sistemático, diligente, constante, com calma, que olha para a palavra, que tem deleite, que se alegra em ver, em ler, em aprender aquilo que o Senhor nos ensina. Porque se nós não meditarmos na palavra, meus irmãos, ela não ficará no nosso coração, e estaremos à mercê dos perigos e das tentações que nos rodeiam, e também perderemos o deleite apropriado que o Senhor tem para nós. Você já viu aquela refeição que você vai comer, maravilhosa, só que ela está quente e você está com pressa? Como que faz? Você não sente nem o gosto. É ou não é? Você come ali rapidão, estou com pressa e a comida está quente. Pode ser o prato mais gostoso do mundo, você não vai apreciá-la. Como que a gente aprecia uma boa comida? A gente senta à mesa, a gente come devagar. Até mesmo se você estiver mexendo no celular, vendo televisão, você não vai nem perceber, acabou o prato de comida. É assim que é também com relação à vida na palavra. Se nós tomarmos a palavra como nós estamos ouvindo os nossos áudios no WhatsApp, como nós estamos comendo, correndo, não haverá deleite. E é possível que você venha até o culto e fale assim: aquele culto lá foi tão esquisito, foi tão frio, olha, não senti nada, não arrepiei, não entendi nada. Claro que não. Se a palavra não é deleite para você, você não vai sentir nada mesmo, você não vai entender nada. Você está doido que acabe logo. Nós precisamos disso. Nós precisamos dar o nosso melhor tempo para estudá-la diligentemente, para que nos deleitemos nela. Verso 16: eu vou ter prazer nos teus decretos e eu não me esquecerei da tua palavra. Como pode o salmista esquecer daquilo que é a maior riqueza da vida dele? Não é possível. Nós não esquecemos daquilo que é precioso para nós. Nós não esquecemos daquilo que é valioso para nós. Nós esquecemos daquilo que não tem importância. Você recebe milhares de informações por dia. Aquilo que é importante você guarda. Aquilo que não é, você logo se esquece. A palavra do Senhor, ela é preciosa demais para que o salmista não se esqueça dela. E nós precisamos, através do proclamar
através da leitura com meditação, da oração, de ouvir avidamente sermões, andar com a nossa vida sempre apegados à palavra, para que não nos esqueçamos dela. E nós temos uma vantagem, você sabe disso. Você tem a palavra no smartphone, de papel, a versão que você quiser. Aqui o salmista nem tinha a palavra como nós temos. Irmãos nossos, mundo afora, nem tem a palavra como nós temos. E nós teimamos em ignorar a palavra, porque falta esse prazer em nós, falta esse deleite em nós. E muitas vezes, meus irmãos, é pela falta do deleite na palavra que nós caminhamos em impureza de vida diante do Senhor. Nós precisamos sondar a nossa vida e ver se a nossa experiência é parecida, pelo menos, com a experiência do salmista. E há 3 verbos que ele usa aqui: alegrar, meditar e prazer. E a pergunta é: esses 3 verbos estão na sua caminhada de santidade com o Senhor? Pense nisso, reflita sobre isso. Se você não se agarrar à palavra, se a palavra não for o seu prazer, o seu caminho de pureza, de santidade, será comprometido. Não faça isso. Faça da Escritura seu maior prazer, a sua maior alegria, a sua maior riqueza. Isso é para o bem da sua alma. Como que você pode guardar puro o seu caminho? Com a vida centrada na palavra, deleitando-se na palavra e, por fim, dependendo do Senhor da palavra. É o que ele fala no verso 10 e no verso 12. No verso 10, na segunda linha, ele diz assim: não me deixes fugir aos teus mandamentos. E no verso 12, na segunda linha, ele diz: ensina-me os teus preceitos. Então nós temos 2 momentos aqui. O primeiro é: Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Essa é a palavra que ele usa aqui. Ele sabe que ele é frágil, ele sabe que ele depende do sustento do Senhor. Ele sabe que se o Senhor não sustentá-lo, ele vai cair, ele não vai obedecer ao Senhor. Ele diz: Senhor, não me permita desviar. O salmista sabe que se o Senhor tirar a mão 1 segundo, ele cai, ele se desvia da palavra, ele se desvia dos mandamentos do Senhor. Quanto mais nós dependemos do Senhor na nossa caminhada de santidade, quanto mais nós reconhecemos que sem o Senhor nós não conseguimos, mais nós vamos orar nesse sentido: Senhor, não me deixe desviar dos teus caminhos. Porque nós reconhecemos a dependência que nós temos do Senhor. Reconhecemos que não somos autossuficientes. Reconhecemos que o Senhor, Ele vai corrigir o nosso caminho pela disciplina amorosa que Ele tem para nós continuamente. E isso é bênção, isso é graça de Deus. Por isso nós podemos clamar ao Senhor todos os dias: Senhor, quando eu desviar dos teus caminhos, faz com que eu volte para eles, pela tua mão poderosa. Ele faz isso reconhecendo a dependência do Senhor no verso 12 também, quando ele clama ao Senhor para ensiná-lo. E você sabe que uma coisa que você precisa para toda a vida é aprender. Não existe ninguém que chega a um conhecimento máximo de alguma coisa. Todos nós precisamos aprender, do nascimento até a morte, até a chegada da morte. E quanto mais nós aprendemos, mais nós descobrimos que não sabemos. O reverendo Hermes Maia foi o nosso professor lá no seminário, e ele falou um negócio, eu já falei isso aqui, eu acho. Ele fala assim: olha, você tem a ignorância ignorada e a ignorância sabida. A ignorância ignorada é que o sujeito nem sabe que ele não sabe. A ignorância sabida, ele sabe: olha, eu não sei, eu sei que eu preciso aprender mais. O salmista, ele tem uma ignorância sabida, ele sabe que ele precisa aprender. Ele sabe que ele precisa aprender do Senhor. Ele sabe que ele depende do Senhor. Ruim é quando a pessoa acha que dá para andar com Deus e é o sabidão, é o sabichão, é aquele que acha que conhece de tudo, é aquele que acha que não precisa aprender, é aquele que, esse é a ignorância ignorada. Ele não sabe que ele não sabe. Ele não sabe que ele depende do Senhor, da sua palavra, dos meios que o Senhor coloca na sua vida, para que ele aprenda. O salmista quer aprender os preceitos do Senhor. Preceitos aqui é uma palavra muito específica,
porque ela está tratando de coisas pormenorizadas da vontade de Deus. O que é isso? O salmista, ele anseia por um aprendizado detalhado, profundo. Ele quer cavar mais fundo, ele quer aprender mais do Senhor. Ele não quer aprender genericamente, ele não quer simplesmente ouvir uma informação. Ele quer que a palavra do Senhor tenha sentido na sua vida. Ele quer aprender tudo o que o Senhor revelou. As coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem ao Senhor. Então tudo aquilo que Deus revelou por meio da sua palavra, nós podemos aprender. E Ele quer aprender para quê? Para obedecer. Obedecer é diferente de aprender apenas para assimilar uma informação. As pessoas, elas ouvem sobre Jesus, elas ouvem sobre a salvação em Cristo, elas têm uma informação. E isso para muitas pessoas não faz diferença, isso não transforma a vida, isso não muda nada na vida delas. Elas sabem, elas ouviram falar que Jesus morreu na cruz para salvar pecadores. Mas quando há um desejo de aprender, que envolve uma mudança de vida, aí sim, é um reconhecimento de que se depende do Senhor, da palavra. E a mentalidade do salmista, ela nunca é um aprendizado só de mera informação. A ideia é, eu vou aprender para que a minha vida tenha sentido com esse aprendizado. Então ele quer aprender do Senhor, ele depende do Senhor. E esse aprendizado da palavra não é meramente intelectual, digamos assim. Não é como aprender matemática, física, lógica. É um aprendizado que envolve o temor ao Senhor. É um aprendizado daqueles que temem ao Senhor e querem viver em obediência a Ele. É um aprendizado que também é algo espiritual. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos ensine. Nós precisamos que Deus, por meio do Teu Santo Espírito, nos instrua, conduza-nos em reconhecimento dos nossos pecados, das nossas faltas. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a palavra. E você sabe, todos nós somos dados à autossuficiência. Todos nós somos dados a um pouquinho de arrogância. Nós achamos que nós bastamos a nós mesmos. Nós achamos que nós somos tudo. Somos prepotentes. E diga-se de passagem, o jovem um pouquinho mais assim, né? O jovem acha que sabe um pouquinho mais do que os outros. Mas eles vão crescendo e a juventude vai passando e eles vão descobrindo que eles têm uma ignorância sabida, né? Eles vão aprendendo. Mas nós precisamos aprender daquele que é manso e humilde. Nós precisamos aprender de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em todas as coisas, Ele fez o quê? Dependeu do Pai. Mas Ele é autossuficiente. Mas enquanto encarnado, Ele dependeu do Pai. Ele é Deus, mas Ele abriu mão de seus direitos. Ele a si mesmo se esvaziou. Ele se humilhou, Ele serviu e Ele obedeceu até a morte. Então, enquanto o mundo grita por independência, nós devemos clamar por dependência. Nós dependemos do Senhor para não nos desviar, para aprender, para obedecer, para respirar. Nós dependemos do Senhor, da palavra. Que assim nós caminhemos em dependência do Senhor para todas as coisas. E que Deus quebrante o nosso coração, para que toda arrogância, prepotência, ignorância ignorada caia por terra na nossa vida. Concluindo, sejamos jovens ou velhos não, mais experientes, né, uma palavra mais bonita. Todos nós temos um caminho de santidade para percorrer. Todos nós temos um caminho de santidade. E nós vimos nessa manhã que você pode guardar puro o seu caminho como? Com a vida centrada na palavra, o coração, razão, emoção, volição, deleitando-se na palavra, se alegrando na palavra, mais do que todas as riquezas, e dependendo do Senhor, da palavra. É a palavra que nos santifica. Lembra da oração de Jesus em João 17? Senhor, santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Se Deus assim permitir, irmãos, todos nós aqui teremos um longo caminho para viver em santidade. Que a sua vida esteja centrada em Cristo, que o seu deleite seja em Cristo e que a sua dependência seja de Cristo. Ele é a palavra encarnada de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe.